Vamos com o esporte. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. O torcedor do Remo não precisa desejar bom dia. Né? Já foi uma boa noite, um bom dia e vai seguindo assim, né, Ferreira? Exatamente. E para os bicolores, mais ou menos. Poderia ser um dia bem melhor, né? Bem melhor, exatamente. Então, vamos à classificação da Série B depois dos 2 jogos que completaram a 7ª rodada, Leão e Papão em ação. Aqui na tela, olha só. O Remo foi a vice-liderança com 15 pontos, 1 ponto a menos que o Goiás. Jogou o Vila Nova para a 3ª posição, ou seja, o Remo inverteu posição com o Vila Nova. Aliás, saltou 2, né? Porque o Remo era o 4º. Isso. E passou para a 2ª posição, o Vila Nova 3º, o Avaí é o 4º. São os 4 times da zona de classificação do campeonato. E no outro extremo, na zona do rebaixamento, o Volta Redonda, o Botafogo, o Paysandu e o Amazonas. O que o Paysandu conseguiu ontem foi devolver a lanterna da Série B para o Amazonas. Isso aí por critérios de desempate, mas foi por pouco que o Papão não saltou para a 17ª posição, é o que teria ocorrido se o Paysandu tivesse vencido o jogo. Eu coloco dessa forma, porque o Paysandu fez 2-0 no América ontem à noite em Minas Gerais. Passou ali a ideia de uma vitória conquistada, o jogo já estava na reta final, mas o América foi buscar o empate. O placar fechou-se em 2-2, é o que a gente confere agora. Tomar um gol nos minutos finais é como tomar um soco no estômago. Infelizmente para os bicolores, não foi a primeira vez. Contra o América Mineiro, Paysandu continuava a perseguir a sua primeira vitória na Série B. E antes das coisas terminarem mal, um bom resultado até parecia provável. O time mineiro também teve as suas chances, mas a sorte estava do lado bicolor. E não apenas pela falta de pontaria do Coelho, mas também por ter Matheus Nogueira. Foram pelo menos 2 milagres que mantiveram o placar em 0-0. Só que no primeiro tempo parecia haver um sinal positivo para os bicolores. Edilson parou no goleiro. Só que em minutos depois, em um lance bem parecido, ele não conseguiu evitar o gol de Rossi, que ainda acariciou o árbitro antes de agradecer e celebrar. Sorriso no rosto do Búfalo, porque o desvio não deu qualquer chance para a reação. 1-0 Paysandu. E o momento era tão bom que até o errado dava certo. Benítez não desperdiçou a segunda chance. 2-0 Papão. Com a vantagem, os bicolores queriam segurar o resultado. Luizinho Lopes mudou o time para tal. Afinal, a primeira vitória no Brasileiro estava em jogo. No entanto, com 2 derrotas seguidas, o América precisava dar uma resposta. E quando Luan Freitas fez uma falta na entrada da área, o Paysandu deu chance para o azar. Aos 40 minutos, em bela cobrança de falta, William diminuiu. Já aos 43, Júlio César empatou. E em 3 minutos, a vantagem bicolor desapareceu. Placar final, 2-2. Se serve de consolo, o empate faz com que o Paysandu deixe a lanterna do campeonato nas mãos do Amazonas. Mas a forma como a primeira vitória na Série B escapou machuca e não vai ser esquecida tão cedo. A sensação muito ruim, né? Porque nós estávamos fazendo um jogo muito bom. Hoje nós vencemos o clássico, apesar de não ter conquistado o título, né? A torcida reconheceu o brio, a garra, a entrega da equipe. Hoje nós tivemos assim um grande trecho fora de casa contra um grande adversário, onde nós fizemos 2 gols. Então a gente não pode se apegar só ao que não deu certo no final, mas obviamente que nós estamos muito contrariados, deixar escapar uma vitória como estava nas nossas mãos. Mas temos que encontrar equilíbrio nesse momento, voltar para casa. Vamos ter o 3º dia para jogar contra o líder do campeonato e conseguir uma grande vitória dentro de casa. Bom, domingo, Paysandu contra o Goiás, às 6h30 da noite, no Mangueirão.
Eu conversando com um torcedor do Paysandu semana passada, ele me pedindo para explicar o que está acontecendo, e aí eu colocando todo aquele cenário da questão física do Paysandu, ele disse, estou cansado de desculpa, eu quero esse time vencendo. Então, esse é o entendimento do torcedor. Ele está focado no resultado. Nós aqui que trabalhamos com os porquês dos fatos, né, temos que colocar esse cenário e principalmente realçar, destacar a performance. Uma coisa é performance, outra coisa é resultado. O Paysandu não teve o resultado, teve um resultado razoável. Não teve o resultado, mas teve performance. É difícil para algumas pessoas entenderem isso, né, Ferreira? A gente tem que fazer, a gente tem que explicar, a gente não está dando desculpa, é diferente, aí, né? assim, aí a outra resposta que vem, eu quero meu time jogando mal sempre, mas vencendo. Nenhum time segue vencendo jogando mal. O tempo todo não, num campeonato longo como esse. Uma vez ou outra, sim. Sim. Então, é importante ter performance e o resultado é consequência. O resultado não está vindo, o Paysandu tem tido performance, jogou bem. A vitória escapou. Questão física. Reta final do jogo. O América reagiu, fez mudanças no time, reagiu, e o Paysandu não suportou, tomou 2 gols em bola parada. Tem muita infelicidade também no enredo do jogo para o Paysandu na reta final. Esse ponto não deixa de ser precioso. Se considerarmos o que o Paysandu vem vivenciando, o acúmulo de jogos, a sequência toda, o empate, em outras circunstâncias, seria festejado. Imagina se fosse o inverso, né? Se estivesse perdendo por 2-0 e fosse buscar um empate. O que fica é a frustração pela vitória que escapou. Sim, no finalzinho, né? Esse é o ponto. Mas a performance do time do Paysandu é animadora. Esse time vai se refazer fisicamente, porque vai chegar o momento. Entre o jogo contra o Novo Horizontino, dia 25 de maio, e o jogo contra o Criciúma, no início de junho, o Paysandu vai ter uma semana. Finalmente. Depois de meses, né? Depois de meses vai ter uma semana livre. Então é quando é possível recuperar os atletas, porque musculatura não é um negócio que não está bacana, você vai ali na esquina e compra e repõe. Não, tem que dar o tempo para recuperar. E esse tempo o Paysandu não vem tendo, mas o time vem tendo performance, então em algum momento essa reação virá. Agora, há toda uma pressão, essa reação é mais difícil porque há toda uma pressão por estar na zona do rebaixamento, pelo sucesso do rival. O Paysandu está buscando contratações porque tem um elenco enxuto, esse também é um problema, e está buscando contratações, mas é difícil contratar quando você está lá nas últimas posições da competição. Enfim, são dificuldades que o Paysandu vai ter que superar num campeonato que até agora teve 7 de 38 rodadas, que vai até novembro. Tem muita estrada, tem muita coisa para acontecer. O que dá esperança para o torcedor, né, é que o Paysandu já demonstrou sinais, esse time demonstrou sinais que pode reagir, né, tem condições para isso. Sinais muito claros. Muito claros. Então vamos seguir acompanhando o jogo difícil, né, domingo contra o líder Goiás. E ontem, né, o Remo enfrentou o rival do Goiás, que é o Vila Nova, que era o vice-líder, e o Remo passa a ser o vice-líder com essa vitória, o Remo que segue, né, com a sua invencibilidade na Série B. Nós estamos numa fase de duelo Pará-Goiás, né? Foi Copa Verde, agora na Série B, ontem o Remo contra o Vila Nova, domingo nós vamos ter o Remo contra o Atlético Goianiense lá em Goiás e o Paysandu em Belém contra o Goiás, mas no duelo dos campeões, Remo e Vila Nova, o Remo, que se refez de tantas perdas, de 5 desfalques, numa reengenharia feita pelo Daniel Paulista, mudou o sistema tático e o Remo respondeu muito bem, trocando uma energia muito positiva com a torcida. O resultado disso foi vitória por 2-0 sobre o Vila Nova e a vice-liderança, além da invencibilidade na competição. O Fenômeno Azul tem muito que comemorar. Depois de conquistar o Campeonato Paraense no último domingo, o Remo voltou a campo pela Série B. O adversário era o Vila Nova, até então segundo colocado no campeonato, e que vinha com o ex-bicolor João Vieira de titular. O jogo começou e o primeiro lance de perigo foi do Tigre Goiano. Vinícius Paiva chutou cruzado, para fora. Depois Gabriel Poveda parou em Marcelo Rangel 2 vezes. Só que nessa o atacante acabou fazendo falta. Aí o Remo começou a crescer na partida. No cruzamento de Pedro Castro, Marcelinho apareceu no meio da defesa e marcou de cabeça 1-0.
A comemoração foi com a bola por dentro da camisa. A esposa Milena está grávida do Murilo. Graças a Deus, né, pude fazer um gol, dedicar ao meu filho que tá vindo aí, só agradecer a Deus por tudo. O segundo quase veio na sequência. Adailton aproveitou a sobra da falta e colocou no fundo da rede. Mas a arbitragem pegou impedimento na jogada. Os azulinos voltaram do intervalo com a mesma pegada. Na falta cobrada por João Vieira, Thiago fez Marcelo Rangel trabalhar, só que parou por aí. O Remo seguiu perigoso. Pedro Rocha avançou em velocidade, deixou o zagueiro no chão e cobriu o goleiro. Só que Mitkov tirou antes da bola entrar. Pedro Rocha teve outra chance, mas mandou para fora. Sabe esse careca aí comemorando? É o Regis. Contra o Amazonas no início do mês, o meia fez um gol que foi anulado pela arbitragem. Dessa vez não teve jeito. Ele aproveitou o cruzamento de Cadu e marcou o segundo do Leão no jogo. Esse gol não dava para tirar, né? Nem esse, nem o outro, né? Nos minutos finais, o Remo administrou o resultado de 2-0. Para a alegria do Fenômeno Azul no Mangueirão. Vitória que leva os azulinos para a vice-liderança e empurra o Vila Nova para a terceira colocação da Série B. E tem mais, o Leão mantém a invencibilidade e é o único time que ainda não sabe o que é perder na competição. E a gente vem conseguindo manter níveis de apresentações onde nos deixam satisfeitos, não só a parte de staff e comissão, mas também o próprio torcedor, que mais uma vez sai do Mangueirão extremamente feliz, satisfeito com a sua equipe, de postura, de entrega, de maneira de jogar. Eu acho que isso é fruto do trabalho de todos. O Remo não está onde está por acaso, é devido a muito trabalho, muita dedicação, principalmente dos atletas, que têm sido muito compreensivos, independente da maneira como a gente vem atuar. Próximo jogo do Remo, domingo, 4 da tarde em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Remo não apenas é o único invicto da Série B. O Remo é também a defesa menos vazada, era o Vila Nova, isso se inverteu ontem com os 2 gols que o Remo fez. Agora o Remo é a melhor defesa com 4 gols tomados e o Vila Nova tomou 5 gols. Mais do que isso, o Remo fez 4 jogos em Belém e não tomou nenhum gol. Foram 4 vitórias e o Remo não tomou nenhum gol. Isso traduz a consistência defensiva da equipe e também um pouco dos milagres de São Marcelo Rangel, né? Que está conosco aqui no estúdio. Marcelo Rangel, por favor, Marcelo, está conosco para um bate-papo. Parabéns. Bom dia, Ferreira. Pelo seu sucesso em particular, pelo sucesso do Remo na competição. Fala pra gente um pouco mais dessa performance do Remo, inclusive desse fato, né, de não ter tomado gol ainda em 4 jogos em Belém, além de ter a melhor defesa da competição. Primeiramente, bom dia, né? Acho que é fruto de muito trabalho, muito esforço diário ali, de todos os atletas, né, com a comissão técnica. A gente vem fazendo um trabalho muito legal, todo mundo focado, trabalho de consistência passado para nós pelo professor Daniel Paulista, que é um treinador também que tem muito conteúdo, né? Várias formas de jogar. Ontem, por exemplo, a gente muda, né, o esquema tático e as coisas acontecem da melhor forma. Então, é fruto de um trabalho muito árduo, difícil, né? E num campeonato com uma dificuldade também tremenda, e a gente tem feito aí os resultados, as vitórias, principalmente em casa, né? A gente tem sido muito forte com o apoio do nosso torcedor e até então os 4 jogos e principalmente também sem tomar gol. Isso é muito importante para uma equipe que quer brigar ali entre os 4 dentro dessa competição. E Rangel, eu quero também te agradecer por estar aqui. O Rangel estava no jogo ontem, né, Ferreira? Quase não dormiu e está aqui conversando não só com a gente, mas com o torcedor azulino, que certamente está celebrando essa boa fase do Remo. E eu queria que você comentasse, Rangel, você está aqui desde o ano passado, né? Enfim, começou a temporada também no Remo. Sobre como você observou a evolução do Remo do início do ano para cá. Foi um início de ano difícil, né? Teve eliminação precoce na Copa Verde, na Copa do Brasil. Como é que você vê? Dizem que o goleiro é o que vê melhor o jogo, né? Que ele está ali naquela posição privilegiada. Como é que você vê a evolução tática do Remo agora com o Daniel Paulista?
Exatamente, o começo do ano a gente começou com algumas 2 eliminações não esperadas por todos nós. Nós sabemos que o futebol é muito difícil hoje, mas claro que cada trabalho tem seus méritos, né? Cada treinador tem sua forma de jogar, a gente respeita, a gente procura fazer o que os treinadores nos passam. Com o Rodrigo a gente teve um êxito muito grande o ano passado, que foi o acesso. Com a chegada do Daniel agora também, a equipe evoluiu ainda mais, a questão do título paraense, tudo que a gente tem feito na Série B, e a gente espera continuar evoluindo, né? Acho que todo dia o foco, ontem você tem uma vitória, já não tem muito tempo para comemorar essa vitória, domingo já tem outra em cima, então acho que o que a gente tem que manter é o trabalho e o foco para que a gente possa cada rodada pontuar, porque quem quer brigar entre os líderes ali, você tem que estar pontuando dentro de casa e também fora de casa, e a gente tem conseguido fazer isso bem. Você falou do título paraense, imagino o que isso significou para vocês por todo o drama, né, por todas as circunstâncias da conquista. E esse título do Remo está numa tela, Marcelo. Na tela do Apolo Neves, que está conosco aqui no estúdio. O Apolo já vem aqui para apresentar a tradução que ele fez, o nosso artista plástico Apolo Neves. O Apolo, muito obrigado pela presença. Apolo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, tá aí, olha aí, ó. Olha só, a tela aqui é produção do Apolo, que é filho do Neves, um dos maiores ídolos da história do Clube do Remo, e eu digo sempre o seguinte, o Neves era um artista que fazia obra de arte com os pés, o filho faz obra de arte com as mãos. Apresenta para o Marcelo aqui a tela, olha só. Fala aí, Marcelo. A taça de campeão, o atleta aqui, tem um goleiro aqui atrás fazendo defesa também, né? Nosso torcedor e nosso mascote aí. Dá até a bandeira do Bom Dia Pará. A bandeira do Bom Dia Pará. Exatamente, Bom Dia Por quê? Pará Porque aqui e do Pará também em cima aqui. Porque se trata de um presente do Bom Dia Pará para o Clube do Remo. O Apolo fez a tela alusiva ao acesso do Remo à Série B, foi um grande sucesso, grande repercussão nas redes sociais principalmente. Essa tela está lá na sala da presidência do Clube do Remo. Agora uma segunda tela para o Clube do Remo, alusiva ao título estadual. Fala para a gente desse trabalho aí, Apolo. Bem, esse trabalho eu fiquei pensando na proposta, na ideia, mas que tivesse também a torcida, tivesse Pará, tivesse o Bom Dia Pará, tivesse o mascote do Remo, o Leão, a taça. Então, eu tentei reunir para que não pudesse ficar muita informação, mas que pudesse ter uma cumplicidade, uma harmonia entre os demais. Então, aqui há um equilíbrio, né? Taça, o Leão, né? Bom Dia Pará, a bandeira do Remo. Aí eu pensei, aonde eu vou colocar a bandeira do Pará? Porque tem muita coisa. Aí eu pensei num papagaio, que é muito... é muito nosso também e tudo. Aí eu fiz a bandeira do Pará no papagaio aqui, já empinando lá mesmo da torcida. E foi isso, foi algo que eu botei também a festa, né, as fitas, um pouco da fumaça, coisas que representam mesmo aquela alegria da vitória, né? E, enfim, muita coisa aqui para Você promoveu uma grande harmonia entre tantas informações. Isso. Parabéns. O Apolo fez esse quadro aí em homenagem ao Clube do Remo e tem um quadro também alusivo ao título da Copa Verde do Paysandu, que em breve a gente vai programar, né, para fazer a entrega, essa homenagem também ao Paysandu. Parabéns pela beleza da obra. E o Marcelo já fez aqui a avaliação dele, né, como um crítico de artes plásticas. Olha aí, né, Marcelo? Muito legal. O quadro vai ser passado aqui para o Marcelo, porque não poderia passar para melhores mãos, né? Com certeza, com certeza. Então. A mão que defende bastante, agora está segurando a obra de arte do nosso querido Apolo. Outra questão que eu queria colocar aqui para o Marcelo é a seguinte. Você viveu um momento difícil na sua chegada e depois decolou. Hoje você é festejado com todo o merecimento pela torcida do Clube do Remo. Mas eu não vi até hoje um destaque para alguém que está por trás do seu sucesso. E eu vou colocar na tela agora essa pessoa que você vai poder falar sobre ela. Vamos lá, vamos colocar na tela esse homem aí, Daniel Crisel. Fala pra gente. É o treinador de goleiros do Clube do Remo. Cara, esse cara aí tem me ajudado de uma forma grandiosa, é um baita profissional, um cara muito, assim, a gente até brinca, perfeccionista, de querer estar sempre tirando o melhor, não só de mim, né, mas de todos os goleiros. É um cara de um ser humano fantástico, às vezes a gente fala do profissional, né, que ele realmente é acima da média,
desde a chegada dele, que praticamente chegamos juntos ali praticamente, né? Eu tenho crescido muito, tenho aprendido muito com ele também. O goleiro tem muitas coisas para a gente evoluir dentro de campo, em termos de posicionamento, né? E muitas outras coisas, mental, a questão do dia a dia, do diálogo. E esse cara realmente ele é acima da média, ele tem passou em outros grandes clubes, foi de seleção brasileira também, né? O Daniel de base. E sou muito grato a ele, né? Por tudo que ele tem feito por mim e pelos outros goleiros também. Que o crescimento de todos nós é muito grande. A gente espera com ele continuar evoluindo. Mandar um grande abraço para ele, né? Agradecer também ele ao vivo, porque normalmente é igual você disse, as pessoas veem só o trabalho do goleiro, que o goleiro pegou pênalti, que o goleiro tem feito boas defesas, mas esquecem de realmente quem está por trás ali, fazendo toda a diferença, que é o caso do Daniel, que é o caso também dos seus auxiliares, né? Que é o Rodrigo Bira e o Café também, que são da casa aqui. Então, o sentimento, a palavra para o Daniel é gratidão e que a gente possa juntos aí continuar conquistando grandes coisas com essa camisa, que o peso, né, na responsabilidade é grande. Importante esse reconhecimento, né, Ferreira? Quem está nos bastidores, futebol é uma construção coletiva, né? São muitas pessoas atuando e legal o reconhecimento do Rangel a quem o ajuda no dia a dia, né? Principalmente porque nós estamos falando de um profissional que eu particularmente não conheço, mas conheço a história e sei que ele é um profissional muito preparado, né, com a tese dele de doutorado, acho que é isso, de mestrado ou de doutorado, em que ele foi muito destacado no meio acadêmico, e a vivência dele, o sucesso que ele fez trabalhando no Vasco, no Grêmio. O Remo fez uma contratação de grande porte, o Daniel Crisel, mas só que não vinha tendo esse reconhecimento que agora foi muito bem colocado aqui pelo Marcelo Rangel. Se fez justiça ao trabalho desse profissional. Você acompanhou também, enquanto falava aí, as suas defesas. Sim. Aquela do Repá, né, Ferreira? Aquela do pênalti no Repá, impressionante. Eu fiquei observando a imagem, Rangel. Ele defende e fica com uma tranquilidade após. Imagino que não estava tão tranquilo por dentro. Vamos ver esse lance aí. Interessante como o Rangel defende, né? É a melhor fase da sua carreira, Marcelo? Cara, com certeza, com essa camisa é uma das melhores fases que eu tenho vivido, né? E poder ajudar o clube em momentos como esse. Aí é a questão do foco, né? Você se manter focado, porque até então não tinha terminado, eu fiz a defesa. Dá um pouco de bastidores desse lance pra gente. O que te fez saltar para aquele lado? Você percebeu algum sinal aí? Cara, acho que eu sempre falo, a análise de desempenho do clube normalmente passa pra gente os possíveis batedores, possíveis cantos que esses batedores vai acontecer a batida. E juntamente com o filho do goleiro, né? Juntamente com o filho do goleiro, que é aquela que a gente trabalha. Legal. E nessa hora ali eu já tinha ido 3 vezes naquele canto, passado muito perto das defesas. Você tocou na bola em cobranças anteriores? Toquei na bola, só que por estar chovendo, campo molhado, com a batida forte, rasteira, é difícil. É difícil, né? E eu falei, na minha cabeça, eu falei, eu vou esperar até o máximo que eu posso e vou explodir para a bola. E naquela hora que eu vi o Dudu Vieira vindo, eu já tinha na cabeça que eu iria cruzado novamente. E graças a Deus deu certo, graças a Deus consegui fazer a defesa e ajudar a equipe com esse título estadual, que é muito importante não só para o clube, né, para o torcedor, mas principalmente para a minha carreira, né, tá chegando no clube aí 1 ano e meio, você ter um acesso e, consequentemente, já conseguir também um título é importante, né? Acho que todo atleta ele fica marcado no clube com essas conquistas, né? E é isso que eu procuro com meus companheiros sempre colocar em prática. Maravilha. O Apolo, que produziu a arte, essa obra de arte que está nas mãos do Marcelo Rangel, vai produzir a cada mês uma tela aqui para o Bom Dia Pará, para o autor do gol mais bonito do mês do futebol amador. Não sei se o Marcelo Rangel acompanha, porque às terças-feiras a gente mostra, a partir da próxima semana, às terças e quartas-feiras, os gols do futebol amador. E quem faz os golaços são a nossa obra de arte na segunda entrada, né? Então a gente vai manter isso aí, destacar os gols mais bonitos dos atletas amadores. Essas obras de arte do futebol amador vão para as telas do Apolo, né, Apolo? Você já está aquecendo aí, se preparando para essa missão. Com certeza. É um trabalho também de percepção, né? De sensibilidade, de ver um lance que possa ser retratado em plástica, né? E que ao mesmo tempo possa transmitir um movimento. Também foi o que eu tentei fazer nessa obra, algo que pudesse também dar um movimento, um sentido, né? O leão correndo, ele correndo e vibrando com o gol. Você pode adiantar alguma coisa sobre o que vai ser a tela do Paysandu, alusiva à Copa Verde? Sim,
praticamente reunir esses elementos, né? Taça, mascote, né? Um pouco da torcida, bandeira. Então esses elementos são muito importantes porque são coisas muito representativas para o clube e para o estado também, o torcedor. Maravilha. Muito bem, não vai esquecer a bandeira do Bom Dia Pará também. Não, vamos cobrar da gente aqui, viu? Tanto é que está vibrando aqui, né? Exatamente. Bem significativo na imagem. Perfeito. Bom, domingo, Atlético Goianiense, você conhece muito bem a região, jogou muito tempo lá no futebol de Goiás, então vai voltar à terrinha que lhe abraçou durante 7 temporadas, não é isso? E 7 anos. Então, a barra pesa lá, né? O Atlético é difícil jogar contra o Atlético lá, uma grande equipe também do futebol do estado de Goiás. Mas sabemos, né, que vai ser um jogo difícil, mas sabemos da nossa qualidade, do potencial, que temos totais condições de chegar lá e fazer um bom resultado e continuar somando pontos aí nessa competição. Uma curiosidade aqui para fechar. Que hora você foi dormir? Pra te falar a verdade, eu fui dormir 4 horas da manhã. Quase não dormi. Praticamente não dormi, acordei 5h30 para poder estar vindo para cá. Mas depois de jogo, né? Normalmente depois de jogo a gente tem todo atleta tem uma dificuldade de dormir. Normalmente quando o jogo é muito tarde, igual ontem, adrenalina baixada, até baixar você vai dormir 5, 6 horas da manhã. Eu ainda consegui dormir 1 horinha para poder acordar e estar com vocês aqui, né? Por receber essa linda homenagem para o clube, em nome do Clube do Remo. Estar participando com vocês é sempre um prazer. E agora vai dormir? Agora eu vou chegar em casa, vou tentar muito dormir, que hoje não tem treino, né? Tem hoje a tarde, liberado, tem a tarde aí, filho. Tem a tarde de treino, filho. Tá vendo? A gente já volta, se representa, amanhã já viaja e a nossa vida é assim, né? Vida de jogador não é fácil. A gente sabe que o torcedor cobra muito, né? Mas tem essa rotina que é puxada, tem as viagens. Tem também. Treino pós-jogo. Enfim, não é difícil. Por isso que o Ferreira comenta tanto sobre a questão da recuperação, o descanso, que é importante para os atletas, né? Exatamente, eu acho que o descanso ele é fundamental, né? Você se alimentar bem, você dormir bem. Normalmente, após o jogo, você não dorme tão bem. De hoje para amanhã, no caso, que a gente vai conseguir realmente descansar melhor. Amanhã já tem a viagem, sábado o treino, domingo o jogo e a vida do atleta dessa forma. Olha, Ferreira, vamos fazer o seguinte, Ferreira, vamos aproveitar que o Rangel está aqui, vamos convidar para assistir os times amadores, já que ele está aqui, né? Vamos fazer esse convite para você assistir, para descansar um pouco. Mas antes disso, eu quero agradecer não só ao Marcelo, mas também a Samara Miranda. Samara usou todos os argumentos da comunicação do Remo, para trazer um representante do Clube do Remo e trouxe alguém da expressão do Marcelo Rangel para receber essa homenagem produzida pelo Apolo Neves. Nós somos muito gratos, né, por essa distinção, por você sacrificar o seu sono e vir nos atender. É um prazer estar com vocês, agradeço a homenagem, né? Parabéns pelo lindo trabalho, vai ser entregue para a diretoria, para estar na nossa sede lá, para deixar ainda mais bonito o ambiente. Olha, meu pescoço já está doendo aqui, olha de olhar para cima, mas quando olho para o Apolo ali dá uma equilibrada. Maravilha, então vamos para os amadores com testemunhas. Isso, vamos lá rodar a vinheta, porque agora a gente vai observar, viu, Apolo e Rangel, os times amadores, o pessoal que manda as fotos dos times para a gente. Vamos lá. Desfile dos amadores começando com o Fute Resenha de Maracanã. E agora quem é que vem? Roma, de Felipe Quara, município de Cametá. Avançando com Amigos da Paz, do Distrito Industrial Ananindeua. Amigos Remistas, do Futsal, Igarapé-Miri. Aí estão os azulinos de Igarapé-Miri. Arsenal Futsal Benevides. Craques do Futuro, Sub-9 da Vigia, gurizada da Vigia. Um vistoso uniforme aqui dos Craques do Futuro. Chapa Quente, município de Salinópolis. Aí o time Chapa Quente passando a bola para o Leão. Você está dominando hoje, né? O Rangel está aqui hoje com a gente. É por isso, né? Clube do Remo do Conjunto Catalina, capital. Agora nós chegamos a um contraponto ali com as cores que lembram o Paysandu do Guerreiro FC, Vila Santa Quitéria, município de Santa Isabel do Pará. Marreta, essa aí a barra pesa, mano. É verdade. O Marreta, que é de Cametá, fechamos o primeiro. Olha a trave lá, o que é raiz, né? Isso futebol aqui é raiz futebol ali, raiz. Rangel. É difícil agarrar em campos assim, né?
Então, Marreta de Cametá fechou o primeiro tempo dos times amadores aqui no Bom Dia. Mais uma vez, Rangel, muito obrigado. Viu sucesso aí nessa temporada na Série B do Remo. Obrigado também, Apolo, pelo belo quadro. A gente vai guardar o próximo, né? A próxima participação do Apolo com o quadro do Paysandu. Exatamente. E, no início de junho, virá o primeiro quadro da obra de arte alusiva ao futebol amador. Maravilha, então. Valeu, Rangel. Valeu, Apolo. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigadão, gente. Valeu. Obrigado. E Ferreira, daqui a pouco você volta, né? Eu que não volte, por exemplo. Que não volte. Valeu. Tá Obrigado. bom, Obrigado. vamos nessa. Voltamos com o esporte e voltamos com Carlos Ferreira trazendo os times amadores. Vamos lá? Estalou o dedo e apareceu na tela. Paysandu, WE67, Cidade Nova 6, Ananindeua. Aí está a galera bicolor. Passando a bola para o São Paulo. São Paulo, time de policiais militares e bombeiros aqui da capital. Avançando com o Repá de São Miguel do Guamá. Aí estão azulinos e bicolores seguindo o regulamento do Bom Dia Pará. Juntos na mesma foto. E agora quem é que vem? São José Liberto de Ananindeua. Avançando com Coleta Furada lá de Maracanã, Márcio. No popular, mão de vaca, né? Pode ser. É porque o mão de vaca gera coleta furada. Né? Exatamente. Então está definido aqui, batizado. Uruguai Master Futsal de Anajás. Está aí o Uruguai. Juventus Sessentão é de Barcarena. Evandro, que é nosso colega aqui da TV Liberal, é o padrinho desse time aí. Legal, bacana, Evandro, tá aí. Show de bola. Quem vem agora? Manchester Telégrafo Capital. Pantera FC Marambaia, Belém. Esse time está invicto há 3 anos. Fizeram questão de pontuar aí no envio da foto. Aí retrô, né? Aqui uma foto retrô, 1983. O Paysandu fez a entrega de faixas ao São Paulo, campeão castanhalense. E o registro está sendo resgatado aqui na tela do Bom Dia Pará. É o último, Ferreira. Fechou? Instalou e fechou. Amanhã, na verdade, semana que vem tem mais, né, Ferreira? E tem também os gols na terça e na quarta-feira. Então, no final de semana já vai caprichando com as imagens. Terça e quarta, gols. Quinta-feira, gols na obra de arte, né? Pronto. Os gols mais bonitos que nós mostrarmos terça e quarta vão ser repetidos na quinta-feira na obra de arte. Lembrando que no início de junho a gente já vai ter a premiação da primeira obra de arte com a tela do Apolo Neves, que hoje esteve conosco aqui para a entrega da tela alusiva ao título de campeão estadual do Clube do Remo, com a presença do Marcelo Rangel, que veio receber. Isso, e quem não assistiu a primeira parte pode conferir tudo logo mais daqui a pouquinho no ge.globo.pa, entrevista com o Apolo Neves e também com o Marcelo Rangel, goleiro do Remo. Sim, sim. É isso, Ferreira. Vamos agora com o baú? Vamos lá? Agora. Falou o Leão, lembrou o Remo. Claro. Falou o Papão, lembrou o Paysandu. Tá, isso a partir dos anos 40. Vamos lembrar que o Paysandu é de 1914, o Remo é de 1905, passou a ter futebol em 1913. Então, houve um certo tempo aí em que o Remo era apenas Remo, o Paysandu era apenas Paysandu. Quando foi que isso mudou? Quando foi que Leão e Papão entraram em cena como símbolos, como mascotes de Remo e Paysandu? Nós vamos para a tela primeiro mostrar aqui os mascotes que têm uma importância com o avanço do marketing no futebol, tem uma importância muito grande. Aí está o Papão, vamos avançando aqui nas fotos. Olha o Leão aí numa ação do Clube do Remo. E a gente vai ver nas próximas fotos Leão e Papão na mesma ação desenvolvida no Hemopa. Os no mascotes, caso, o Lobo, né? Como é que é? O Lobo, né? No caso, o Lobo, aí tem uma questão, né? Aí você vai explicar pra gente, já. Daqui a pouco a gente vai explicar, porque o Lobo é a figura física do Papão, que o Paysandu adotou o Lobo mais recentemente, mas na mesma figura do Papão. Então, Leão e Papão são símbolos de Remo e Paysandu que potencializam as ações do clube, que potencializam as ações de marketing para valorização de marca, mas também para ações de responsabilidade social.
enfim, significam muito, inclusive na conquista de torcidas, na aproximação com crianças, porque para as crianças essas figuras são mágicas, têm um apelo ainda maior. Daí a importância do mascote nos clubes, a importância do leão, a importância do papão para Remo e Paysandu. Como isso começou? Bom, começou com o Remo. O Remo foi o primeiro a ter o seu mascote, a ter o leão como mascote. Vamos aqui para a foto que vai explicar essa história. Remo dos anos 40. Em 1944, o Remo no Rio ganhou do São Cristóvão por 1-0. São Cristóvão era o grande time da época. O Remo foi lá e conquistou uma vitória grandiosa. Então, o cronista que vai aparecer na próxima foto, o cronista Edgar Proença, no dia seguinte, no jornal, destacou a vitória do Clube do Remo e disse que o Remo parecia um leão com suas garras aduncas naquela vitória grandiosa sobre o São Cristóvão. E aí virou leão. A partir daquela referência que ele fez, virou leão, que tem a figura do leão de pedra lá no Baenão. Na próxima foto o leão vai aparecer acompanhando, olha só, acompanhando o treinamento do Clube do Remo. Então é uma figura marcante lá no Baenão, o leão de pedra, aqui a história do símbolo do Clube do Remo. E o papão? Vamos para a próxima foto? Com o Esquadrão de Aço. Aqui o Paysandu dos anos 40 com o Esquadrão de Aço. Que o cronista Everardo Guilhom, esse senhor aí, batizou de bicho-papão, que era um time muito poderoso, extremamente vitorioso, tanto que foi batizado de Esquadrão de Aço, e da figura do Esquadrão de Aço surgiu a figura do papão, primeiro como bicho-papão. Esse time é o bicho-papão, aí depois somente papão. E aí daí a figura do lobo para ser a figura física, né, da figura do papão da Curuzu. Então, 1948 foi o ano em que o Paysandu ganhou o mascote papão. Os dois na década de 40, né, Ferreira? Os dois na década de 40. Até nisso se 4 parece, anos né? depois. São vizinhos em quase tudo, quase né? tudo. Estádio, as cores azuis em tons diferentes e aí também os mascotes sendo batizados, digamos assim, na mesma década. Além né? do fato de Curuzu e Baenão, uma distância de 200 metros, terem ali a segunda menor distância do mundo entre estádios de clubes rivais. A menor distância é na Escócia. Então, aqui nós temos a segunda menor distância de estádios e clubes rivais do futebol mundial. Enfim, informações que apimentam mais ainda esse clássico Remo Paysandu, né, Ferreira? Informações que nós trabalhamos nos últimos anos aqui no Baú, não é, Márcio? O Baú é filho da pandemia. Quando a pandemia chegou, os times foram desativados. Então, nós fomos trabalhar com esses resgates históricos e, enfim, isso se prolongou até então semanalmente. A partir de agora, o Baú passa a ser eventual. A cada data importante, a relação com um evento importante, com um personagem importante, o Baú virá ou na terça, ou na quarta, ou na quinta. É uma nova grade que a gente vai ter a partir da próxima semana nos nossos quadros aqui do esporte, nas minhas participações. Às terças e às quartas nós vamos ter as fotos e gols dos times amadores. Na quinta-feira as fotos e... Esporte Saúde, né? Não, as fotos e a obra de arte, as obras de arte do Perfeito. futebol amador, além do quadro Esporte Saúde, que eu faço às quartas-feiras, passa a ser na quinta-feira, são ajustes aí. Muito bem, todo mundo já então bem informado. Quem tiver alguma sugestão para o Baú também continue mandando, que o Ferreira vai atrás das histórias. Ferreira, vamos falar agora de atualidade, né? O Remo, vice-líder da Série B, venceu mais uma no Mangueirão. O Leão, né? O Leão se comportou como um verdadeiro leão ontem à noite e aplicou 2-0 no Vila Nova. Nós estamos aí com as imagens do jogo com o gol do Marcelinho no primeiro tempo. Sai ali o cruzamento e o Marcelinho completa de cabeça. Ele comemora com a bola por baixo da camisa, porque era uma homenagem à esposa dele que está grávida. E o Vila Nova foi dando trabalho ao Marcelo Rangel, fez algumas defesas milagrosas. Pedro Rocha voltou a ter brilho no ataque do Clube do Remo, quase ele fez um golaço aí. Olha só, aplicou uma série de dribles no adversário, mas na finalização, o Formiga estava lá na linha do gol para evitar o que seria o segundo gol do Remo. O Remo ainda teve um gol do Adailton que foi anulado, mas fechou a sua vitória com esse gol aí do Regis. Na bola cruzada da esquerda, o Cadu tentou a batida para o gol
e acabou servindo ao Regis, virou uma assistência, bola para a rede, 2-0, a vitória do Clube do Remo, que passa a vice-liderança da Série B e joga no próximo domingo em Goiânia contra o Atlético Goianiense às 16h. Já o Paysandu jogou em Minas Gerais e transmitiu para a torcida do Paysandu a sensação de uma noite gloriosa de vitória. Afinal de contas, o Paysandu chegou a fazer 2-0 no América. O Rossi fez o primeiro gol da equipe do Paysandu ainda no primeiro tempo e o Paysandu chegou ao segundo gol através do Benítez. Aí o lance, o Benítez fazendo o segundo gol do Paysandu. Jogo já caminhando para a reta final, a ideia de que o Paysandu venceria, mas o América em 3 minutos conseguiu empatar o jogo, primeiro com o William Bigode em cobrança de falta, depois com Júlio César completando essa cobrança de escanteio. 2-2 o placar do jogo de ontem. Paysandu é o penúltimo colocado e joga domingo 18h30 no Mangueirão contra o líder Goiás. Está aí a classificação do campeonato, a classificação atual da Série B. Muito bem, Ferreira. Obrigado pelas informações.